Eu tive a ideia da Vila da Árvore porque eu nunca gostei de morar em lugar assim muito acimentado, né? Mas como a cidade grande tem que ser acimentada, ficava naquela. Aí ficava imaginando como que poderia melhorar. Aí comecei, né? A gente vê que tem uma árvore aqui, outra ali, aqui na Vila da Penha, Irajá. E aí um dia a gente falou, pensei assim, tem que plantar mais árvores. Aí mandei uma carta para a Fundação Parques e Jardins, pedindo autorização para plantar uma árvore, para plantar árvores na Vila da Penha. Aí eles se surpreenderam com aquilo ali, porque eles só recebiam um pedido para podar e cortar as árvores. Isso foi em que ano? Isso foi em 2005. Em 2005, aí nós fomos lá, fomos recebidas assim com a maior alegria pela equipe da Fundação Parques e Jardins. Na época, a Patrícia Figueiredo era responsável lá, e o Roberto Okabayashi também, e o pessoal todo lá, a Bia. E aí eles adoraram e ajudaram a gente, deram panfletos com o nome das árvores, assim, uma filipeta, explicando o que era o ipê. Aqui são ipês que foram plantados nessa rua, ipê roxo, ipê branco e ipê amarelo. Tem uma árvore de pau-brasil também que foi... Não, aquela já existia ali. Ah, tá. As que foram plantadas pela fundação foram sibipiruna e 3 tipos de ipê. Ipê roxo, ipê branco e ipê amarelo. Flávia, então a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que você acha dessa questão da resistência das pessoas na Zona Norte em não querer o plantio das mudas? Esse é um problema muito sério que a gente está tendo hoje em dia. A maioria da população na Zona Norte tem uma má vontade com a árvore por conta do passado. No passado foram plantadas árvores, muitas vezes inadequadas, na cidade do Rio e também em outras cidades do Brasil. Mas no Rio isso ficou muito latente, porque como a nossa arborização foi iniciada há mais tempo, as pessoas fazem a referência do plantio na cidade, na porta da sua casa, com as amendoeiras, com as mungubas, com os flamboyants, com espécies que hoje nós não usamos. E além disso, está associado também a esse medo da população ao problema de falta de segurança pública, iluminação e também a demora de se fazer a poda que o morador acha que precisa ser feito a todo ano. Esse também é um conceito equivocado que a população tem. Talvez no passado, porque tinha menos árvores, porque esse conceito estava vindo desde a época do Brasil, lá de trás, do Império, da Colônia, que a gente tem essa influência europeia, onde em muitos lugares isso acontece por conta de estações que são muito... você precisa ter uma poda constante para a entrada de luz. Aí as pessoas associam isso. Não, porque só se poda em mês sem R, só se tem que se fazer poda todo ano. Isso não é uma regra geral. Você tem que fazer poda na época certa, quando necessário, e em qualquer época do ano. É claro que se você retirar massa foliar na época do verão, isso você tem problema, você falta sombra, falta diminuição de temperatura. Então a população assimila isso com o passado. Esse é o principal problema. E a gente, a experiência da gente tem sido muito negativa na área da Zona Norte. Eu moro na Zona Norte, eu sou apaixonado pela Zona Norte, eu não saio da Zona Norte, mas a população da Zona Norte não me permite executar plantios na cidade, em grande quantidade que a gente tem essa vontade. Você comentou comigo que agora recentemente você liberou o plantio de 240 mudas na região ali da Penha e arredores e só conseguiu plantar 14 mudas. Muitas pessoas, elas
não entendem a necessidade que nós temos de cuidar das árvores. Eu digo árvores de maneira geral, né? Eu digo do verde, da natureza, né? Porque as árvores vão trazer os pássaros, é o primeiro lugar. A gente vai ter alegria de ver pássaros. Eu tenho isso na minha casa. Dentro de uma caixa d'água eu coloquei terra, eu tenho pé de tamarino, acerola, e todos os dias eu coloco alguma coisa, uma bananinha, umas frutas, e fica cheio de pássaros. Então ficam na minha casa lá, sabiá, bem-te-vi, eles vão assim, ficam próximos a mim, assim, coisa de 5 metros, 3 metros. Tem sanhaço, chamam de sanhaçu, verde, o sanhaço azul, tem o tal de um amarelinho, caga-sebo, tem bem-te-vi, eu já falei, colibris. Pô, então é diferente você poder conviver com a natureza. Agora, o que me entristece muito é o desconhecimento das pessoas de saberem que isso é muito necessário para a nossa vida. Se você parar 30 segundos e olhar no seu prato de comida, você vai ver que tudo que está ali, 95%, veio dos vegetais. Vieram dos vegetais. O que não veio, por exemplo, a carne, também a carne de frango, eles dependeram dos vegetais. Então, qualquer escola ensina isso, mas as pessoas, infelizmente, não tiveram a oportunidade. O que acontece? Eles dão desculpas porque teve lagarta na árvore, eles cortam as árvores. Apesar de ser crime, fica por isso mesmo. Mal sabem eles que as lagartas, um mês depois, serão borboletas. Eles também vão e dizem que a raiz está estragando a minha calçada. Eu até falo às vezes assim, ó, não é a árvore que está quebrando a calçada, é a calçada que está atrapalhando a árvore. Aí eles querem cortar a árvore por causa da calçada, ou porque está indo uma raiz lá para dentro da casa deles. É só chegar próximo à árvore e pedir alguém para fazer um buraco e cortar aquela raiz que está indo embora, ou próximo à casa. Que aquela raiz, para crescer daquele tamanho de novo, se é que está incomodando, vai demorar mais 20 anos. Então são desculpas, eu já vi 1000 e outras desculpas que as pessoas têm. Coqueiro, já cortaram um coqueiro, aí ele vai cair na minha casa. Meu Deus do céu, um coqueiro, ele não cai, ele não tomba, as folhas morrem, fica aquele caule na vertical durante muito tempo, para depois ele se desfazer. Ele não cai simplesmente em cima da casa dos outros. Algumas árvores sim. Muitas vezes as árvores caem, tomam por causa do vento, porque nós mesmos não deixamos que ela cresça da maneira natural dela. Nós cortamos a raiz, nós não deixamos que aquelas raízes pendentes do ficus, por exemplo, venham e se fixem no chão para poder sustentar, porque ela é muito grande. São causas que me entristecem muito. Eu vejo às vezes as pessoas, até por maldade, né? Nós vimos aqui a editora da Natália Biancoville teve o cuidado de vir aqui em Vista Alegre plantar uma bromélia que ela comprou. Nós tiramos fotos, vocês devem ver essas fotos aí. Nós tiramos fotos. A sobrinha dela, uma menininha, ficou tão feliz quando nós plantamos a bromélia. E infelizmente arrancaram a bromélia. Eu passava aqui durante alguns dias e molhava, né, durante o período. A bromélia era de 1 metro de altura, mais ou menos. E ela pegou, como se diz, e estava já crescendo. O que aconteceu? Um dia eu passei aqui e simplesmente ela estava cortada no pé dela, mas não quebrada, estava cortada mesmo com uma faca. E vocês vão ver em fotos, talvez em vídeos, o local já era para ser uma árvore aqui em Vista Alegre, próximo ao campo. E para minha tristeza, logo depois disso, algum órgão público, eu creio, veio, provavelmente a prefeitura, né, ou com ordem da prefeitura, veio no local e colocou cimento. É incrível, cara, como uma pessoa faz as coisas sem raciocinar. Então hoje, 8 anos depois, né, o resultado, por exemplo, a árvore está desse tamanho aqui. Tá bem grande já, né?
É, e ela leva 20 anos para atingir o seu tamanho máximo, e ela ainda está com a grade. Então, na verdade, esse é um trabalho que exige acompanhamento constante, porque além de plantar, primeiro tem as mudas que não vão vingar, depois teria que tirar essas grades, poderiam ser aproveitadas para outras mudas jovens serem plantadas em outro lugar. Então aqui nessas ruas, mais ou menos 50% dos moradores deixaram, 50% não deixaram. Aí depois a minha filha nasceu, né, logo depois, que a gente, cerca de 1 ano depois do início do projeto, a minha filha já tinha nascido, aí ela estava pequenininha. Aí eu tive que dar uma pausa para cuidar da minha plantinha, que é a minha filha, e o projeto ficou estacionado, mas o resultado está aqui. Foram plantadas mais de 400 mudas aqui na Vila da Penha e adjacências, e a própria Fundação Parques e Jardins acabou reorganizando algumas coisas lá. A gente incentivou de uma certa forma, né? A gente tem esse orgulho de ter feito isso, porque eles criaram os agentes de arborização, não me lembro o nome. E o mais importante, na verdade, é que as pessoas tinham que se conscientizar, né? Nós estamos numa época, sabe-se lá por quê, que está ficando muito quente. Então, assim, se a gente, pensa só, se a gente tivesse mais árvores nas ruas, será que essa sensação do calor não ia diminuir? E não só as árvores não, na verdade tem que ser feito todo um replanejamento das calçadas, porque não tinha necessidade de tanto cimento nas calçadas. Em São Paulo tem o pessoal do Canteiros Urbanos, que serviu de inspiração para a Vila da Árvore. Eles fazem um trabalho, eles pedem a autorização daquele morador e eles arrancam o cimento ou parte do cimento da calçada, e ali eles colocam a muda de uma árvore e eles colocam grama. É claro que deixam aquelas pedrinhas ou fazem um planejamento, uma faixa de cimento no meio da calçada para poder passar um idoso, poder passar um carrinho de bebê, né? Dias de chuva para não ficar aquela lama. Fica equilibrado e assim a árvore tem até mais condições de crescer ali. Porque uma das coisas que a gente aprendeu, que eu aprendi na Vila da Árvore, né, aprendi com o pessoal da Fundação, é que as árvores urbanas, elas têm dificuldade de pegar água. Elas têm dificuldade de pegar água. Por causa do cimento? Tinha que ter mais terra em volta delas. O canteirinho onde elas são plantadas é muito pequeno.